Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 8 de abril, com a nossa lição Amor e Julgamento de Limas de Deus. Mas para memorizar, converte ao teu Deus. Guarda o amor e o juízo no teu Deus espera sempre. A lição de hoje vem com uma parte interessantíssima, vários significados numa só parábola. A parábola da bezerra domada. E eu gostaria de ler aqui para vocês, que te convido também a abrir sua Bíblia em Oséias 10, de 11 a 13, que fala assim: Israel era como uma bezerra mansa, que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ele puxasse o arado. Vou os ajudar, Israel, para trabalharem na lavoura. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número de seus soldados. Que interessante, Israel seria uma bezerra que come o trigo. Olha só que coisa, um animal desse tipo, que ele come o trigo, é um animal que, enquanto ele está rodeando, que machuca o trigo, é um animal que, enquanto ele está rodeando e machucando o trigo, ele está comendo o mesmo trigo. Ou seja, o profeta queria dizer que Israel tinha se tornado uma nação egocêntrica. O que ela produzia era só para ela, e Israel esqueceu-se que ela era o espelho do mundo. E por isso que a parábola fala sobre plantar a justiça. Quando a parábola fala sobre plantar a justiça, e eles receberiam em troca o amor, fala, plantem a justiça e vocês colherão o amor. A parábola estava falando especificamente sobre os relacionamentos com as pessoas. Dentro mesmo da comunidade israelita, por eles terem se tornado pessoas egocêntricas, eles estavam deixando de serem pessoas que plantavam a justiça, que eram pessoas boas uns para com os outros. Mas o mais interessante da lição é um versículo que não está na lição aqui especificamente, mas está embaixo. Porque existe um fator interessante. Para amansar uma bezerra ou um animal desse tipo que trabalhava na lavoura, era colocado sobre ele um jugo. Um jugo é aquele instrumento que é colocado sobre o pescoço do animal, para que com aquilo o animal se tornasse um animal dócil, pronto para os trabalhos da lavoura, os trabalhos complicados, mas que mesmo assim ele fosse um animal dócil, que obedecesse, que respondesse, que demonstrasse amor. Tem um versículo muito interessante que talvez você já leu muitas vezes, e talvez muitos pregadores nos apelos já leu, dizendo assim, Jesus falando que por isso tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E isso é uma coisa interessante. O que pode significar tomar sobre nós o jugo de Cristo? O Jesus que veio para servir a todos, mas que em troca não esperava nada. Muito pelo contrário, ele apenas servia e demonstrava amor. E um outro fator interessante, será que se nós aprendermos a sermos humildes de coração, como Jesus era, porque esse é o versículo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Será que fazendo isso nós encontraremos descanso para a nossa alma? O sentido desse versículo não é dizer que Jesus aliviará nossos fardos, isso ele diz em outros versículos, mas o sentido é dizer que nós devemos assumir a natureza de Cristo, que era a mesma natureza que Jesus queria que Israel assumisse, para que assim nós possamos encontrar descanso para nossas almas. Muito interessante. Nessa segunda tem por título Prosperidade, um conto cauteloso. A lição traz um pouco do histórico de quando foi escrito o livro de Oséias. Foi escrito 750 e 725 a.C. A lição fala que esse foi um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Embora Israel fosse um período de muito próspero e bem sucedido por parte de Israel, a parte espiritual e moral de Israel estava em queda, estava algo podre. Ou seja, o que era que acontecia? Tinha adoração idólatra, tinha adultério, tinha embriaguez, tinha inclusive o sacrifício de crianças. E diante disso tudo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele acabou sendo trocado pela cobiça, pela violência e pela avareza. Virou uma nação egocêntrica, né? Egocêntrica. E toda essa podridão ética e social fez com que eles se afastassem de Deus e por consequência caísse
Israel caiu ao se afastar de Deus. E a partir dessa queda iniciou-se um período chamado o cativeiro assírio. É assustador, né, imaginar Israel, depois de tudo que passou, todas as experiências que teve com Deus, ainda assim se afastar. Nós não podemos ignorar uma informação interessante que cabe uma análise. Foi nesse período de maior ascensão, ascensão social, ascensão econômica, que os pecados em Israel alcançaram seu clímax. Ou seja, foi quando estavam bem financeiramente, estavam bem estruturados economicamente, que Israel caiu por causa do pecado. Cabe uma reflexão para nós hoje. Será que nós não temos agido como essa Israel dado o tempo de Oséias? Será que nós não temos permitido que nossos luxos modernos, que a ascensão econômica e financeira, que o status tenha tomado esse lugar de Deus? Assim como aconteceu na maior parte das histórias, uma civilização, ao ser grande em prosperidade, ela tomou um rumo ao contrário da direção que Deus apontava e começou a andar na direção que o homem, que o povo apontava. E por consequência se afastou, se perdeu e entrou em caos. Mas o mais interessante, nós vimos que as profecias de Oséias, elas mostravam que isso ia acontecer, que Israel abriria o caminho e seria derrotada. Nós vimos isso nas profecias. Mas mesmo diante de toda essa situação que Israel vivia, de adultério, de muitos pecados, dessa podridão mesmo, Oséias ainda conseguia falar sobre esse amor duradouro de Deus sobre o seu povo. Ou seja, mesmo diante de tudo isso, Oséias ainda conseguia ver Deus, ver o amor de Deus sobre aquele povo. Então, que a lição tem buscado nos mostrar isso. Mesmo diante de tudo que nós passamos, diante dos problemas, diante da complexidade que temos nesse mundo, dos problemas. Até mesmo quando nós negamos a Deus, né? Ele está demonstrando o seu amor. Então que nós possamos estar refletindo sobre isso. Até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal.